Olá a todos, eu sou César Augusto Muniz. Bem-vindos ao nosso canal Conversas da Alma. Hoje temos o convidado Nuno Nazaré Fernandes. Licenciado em Engenharia Mecânica, escritor, compositor e letrista, ganhou o Festival da Canção da RTP 3 vezes, com as canções O Vento Mudou, Desfolhada Portuguesa e Menina. É um estudioso e um profundo conhecedor da história de Portugal e da Ordem do Templo. Foi um dos fundadores daquela que é hoje conhecida como a Grande Loja Legal de Portugal, GLRP, Grande Loja Regular de Portugal. Hoje o Nuno vai falar-nos dos mistérios da maçonaria. Nuno, bem-vindo. Olá César, Obrigado por estares aqui connosco. Obrigado. Nuno, diz-me qual é a origem da maçonaria. Isto falando nas tradições iniciáticas do Antigo Egito, a escola esotérica pitagórica, a linhagem de João Batista e Davi, ou vem de Salomão? Na tua opinião, de onde é que vem esta linhagem? Bom, nós costumamos dizer que o primeiro maçom é capaz de ter sido o próprio Adão, não é? Portanto, quer dizer, se entrarmos por aí, quer dizer, vamos lá ver uma coisa. A maçonaria, primeiro é preciso, talvez seja melhor definir o que é a maçonaria. Sim. O que é a maçonaria antigamente, o que é a maçonaria hoje em dia. Para as pessoas perceberem. A maçonaria, fundamentalmente, é uma escola de virtudes. Okay. É uma escola de aperfeiçoamento pessoal. Há N escolas de aperfeiçoamento pessoal, como tu sabes, também é melhor que eu. E, portanto, a maçonaria é apenas uma delas. Não há nada. Okay. Não se entra para a maçonaria, um homem mau não entra para a maçonaria e fica transformado num homem bom. A maçonaria não transforma homens maus em homens bons, mas transforma homens bons em homens melhores. Mas a origem iniciática da maçonaria? Lá vamos. Okay. Portanto, eu diria que a maçonaria, eu costumo comparar a maçonaria um bocadinho com o Nilo. O Nilo, portanto, como toda a gente sabe, é um rio que nasce nas montanhas da África profunda, vem para aí fora, vai alargando, vai atravessando vários lagos, até desaguar finalmente no delta do Nilo. Ora bem, se nós compararmos o Nilo inicial com o Nilo final, o rio é o mesmo, mas ele não é inteiramente o mesmo. Cada vez que ele atravessa um lago, ele adquire sedimentos desse próprio lago. Vai sofrendo transformações. Ele vai se transformando e, portanto, com a maçonaria exatamente a mesma coisa se passou. É uma imagem que costuma ser bastante elucidativa, porque, obviamente, os mistérios egípcios, pitagóricos, etc., Deleuze, tudo isso, eram escolas iniciáticas que transmitiram um determinado modo de conhecimento, quer dizer... E tradição iniciática. Claro, evidente. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que, hoje em dia, quando nós falamos de maçonaria, falamos de uma maçonaria filosófica, em que se diz oficialmente que a maçonaria moderna nasceu a 24 de junho de 1717. É verdade, mas é a tal história que nasceu primeiro o ovo ou a galinha, porque se a maçonaria nasceu ali, se constitui a primeira grande loja, chamemos assim, que é um agrupamento de lojas, em Londres, o que é facto é que essas lojas já existiam. E já existiam sob a forma de uma maçonaria operativa. Essa maçonaria operativa, nós temos registros de 1200 e tal, de que existiam lojas maçónicas. Fundamentalmente, essas lojas eram lojas de grandes tradições operativas, ou seja, o aperfeiçoamento era feito através da própria profissão. Havia lojas de canteiros, lojas de pedreiros, etc., por aí fora. Ou seja, então, as tradições iniciáticas do Antigo Egito não influenciaram, digamos, ou não deram origem a... O que é que se passa durante um período, digamos assim, vá lá, entre o fim da Antiguidade, quer dizer, e o início da Idade Média? São períodos um bocado obscuros. Agora, o que é facto é que depois, durante toda a Idade Média, esses canteiros, quer dizer, não eram propriamente operários que trabalhavam por acaso, quer dizer, portanto, os canteiros cortavam o vidro, quer dizer, de uma determinada maneira, faziam vitrais de uma determinada maneira. Sim, com segredos até. Inclusive. Exato, os pedreiros depois batiam a pedra, exatamente, etc. Depois, quer dizer, começa a haver também umas aproximações com a alquimia, claro. Ou seja, no fundo é o conhecimento científico, não é? Racional, que vai acompanhando tudo isso. Até porque aqueles símbolos às vezes iniciáticos e tantos símbolos ainda até
ligados ao Antigo Egito, que eu às vezes olho para determinados símbolos da maçonaria, não é? E vejo que há ali uma forte influência desde de o famoso olho de Horus, etc., por aí fora. Exatamente. São influências várias, não é? Porque a maçonaria trabalha com símbolos e, portanto, quer dizer, há uma carga simbólica muito grande, quer dizer, o que é que quer dizer isto, o que é que quer dizer aquilo, mas não vamos sob o aspecto especulativo dos mistériozinhos, aqui del Rei deve haver ali um tesouro, ou qual é a fórmula mágica para eu ficar com asas, quer dizer, não, nada disso. Mas o que é facto é que a simbologia maçónica tem toda a sua razão de ser. Por exemplo, as pessoas interrogam-se o que é que quer dizer um compasso com um esquadro atravessado. Já lá iríamos, mas... Claro, é evidente, mas vem a propósito. Ora bem, o esquadro é o símbolo da retidão, não é? Ok. É o símbolo da retidão. Portanto, tem aqueles 90 graus que servem também operativamente para medir o cubo, se o cubo está correto, se não está correto. Se tem as medidas Exato. realmente, a verticalidade. E o compasso dá-te o limite, digamos assim, tanto do conhecimento como da ação da própria ação. maçom. Portanto, são dois exemplos, por exemplo. Depois tens a colher de pedreiro, tens isto, tens aquilo. E depois tens o Sol e a Lua, quer dizer, ora, toda essa simbologia vai buscar os mistérios antigos. Que já existiam, como é óbvio, não é? Evidente. Mas não é por aí, quer dizer, que a maçonaria é interessante, ou é mais moderna, ou é menos moderna, ou é menos chinesista, ou menos... Não, é realmente uma escola de virtudes, assim é que deve ser. Okay. Só deve cooptar entre homens livres e de bons costumes. Até o termo maçom, de francês, termo maçonnerie, maçom é pedreiros. Aí é pedreiro. Pedreiros. Mas fundo, dizem até que eles herdaram a tradição dos gregos e romanos na construção. Das catedrais. Sim, dos templos, das catedrais. Portanto, quer dizer, mas o templo de que se fala e o templo, a simbologia do templo de Salomão, o objeto, digamos assim, do maçom é a reconstrução do templo. A reconstrução do templo, entendendo-se que é a reconstrução dele próprio. Ou seja, de forma imaterializando também isso, não é? Exato. Se nós começamos a ir para ritos um bocado mais esotéricos, digamos assim, como é o caso do rito escocês retificado, que assenta fundamentalmente numa maçonaria que existia no século XVIII, que existia numa outra maçonaria cavaleiresca que era a estrita observância templária e que existia sobretudo uma escola, a escola do Martinez de Pascali, não é? Que é uma escola teológica em que precisamente isso é focado. Portanto, quer dizer, ele concentra-se muito na gênese, na emanação dos Elohims, portanto, emanados por Deus, a criação, etc. Por aí fora. Pronto, tudo isso é simbólico, mas obriga a refletir. Quando se diz, pronto, a destruição do primeiro templo, depois a reconstrução, tudo isso tem entendimentos. Há uma grande base e fala sempre muito da reconstrução do templo de Salomão, não é? Exatamente. Neste caso. Pois, é isso mesmo, é a reconstrução de si próprio. Essa reconstrução também de si próprio para um novo homem. Exato, para um novo homem, no fundo é isso. Exato. Então, e os princípios da admissão na maçonaria são inspirados na escola iniciática, numa escola iniciática, ou é exatamente como tu disseste? Não houve uma inspiração, por exemplo, da escola iniciática em que os princípios eram a coragem, o conhecimento, a caridade, e entre vocês é a liberdade, a igualdade e fraternidade. Vocês consideram-se irmãos, não é? Sim, mas vamos separar. O slogan liberdade, igualdade, fraternidade, liberté, égalité, fraternité, é um slogan que é aproveitado pela maçonaria do século XVIII e do século XIX, mas cuja essa temática, liberdade, igualdade, fraternidade, é uma divisa da Revolução Francesa, fundamental. Ok. Agora dir-me-ás que, pois, mas não foi a maçonaria que influenciou a Revolução Francesa. Provavelmente até foi, de alguma maneira. Nós é que não sabemos. Bom, vamos lá ver. Quer dizer, na Revolução Francesa houve maçons dos dois lados. Pois. E que se degladiaram e cortaram as cabecinhas uns aos outros, dos dois lados e tudo. Eu diria que aquele século das luzes, digamos assim, é um século de explosão contra a tirania, contra a opressão. E que haja mais igualdade. Exatamente. E, portanto, vem na sequência disso. Portanto... E os verdadeiros maçons que já defendiam esses princípios também ajudaram a que se materializasse. Mas reparem, enquanto que a Revolução Francesa, não haja dúvida que as lojas maçónicas existentes
e o pensamento maçónico influenciou a Revolução Francesa, quer pelos seus membros, quer pelas suas ideias, mas sobretudo os enciclopedistas também e tudo, e degenerou num clima de terror. Enquanto que os mesmos princípios, exatamente os mesmos princípios, do outro lado do Atlântico, vão gerir uma Constituição que é a Constituição mais espantosa da história. Da América. E, no fundo, quer dizer, os Estados Unidos da América foram fundados, fundamentalmente, os pais fundadores, em sua grande maioria, são maçons. E os... George Washington, fora, não é? Benjamin Aliás, Franklin, Thomas Jefferson, eram vários a assinar, etc., não é? a assinar a Declaração de e, portanto, Independência. quer dizer, e o que é que se pretendia precisamente nisso? Pretendia-se a libertação do absolutismo real, da escravidão, etc., para aí fora. E, portanto, que houvesse mais igualdade. Exato. Portanto, é isso que... No fundo, a maçonaria, os princípios é o que defende. É um homem melhor, um homem mais aperfeiçoado, Exato. No fundo, que sirva melhor a sociedade e a humanidade. No fundo é isso, não é? Sim, porque, quer dizer, não é a maçonaria Sim. que influencia a humanidade, mas são... Mas também tem essa... Não, é a escola da vida, que são os maçons, é o somatório dos maçons. A maçonaria não tem uma doutrina, não, agora vamos intervir nisto, agora vamos... Não, as lojas, quer dizer, os maçons, quer dizer, é que depois, na sociedade profana, atuam pela sua formação, atuam, e depois há uma Sociedade das Nações, há uma Cruz Vermelha, todas essas coisas são fundadas por maçons. a caridade, não é? sim. Ora bem... E relativamente ao... Desculpa interromper-te. Relativamente ao Antigo Egito e à prática da iniciática da morte e ressurreição, e nos Templários, no caso dos Templários, morte e renascimento. Os maçons também têm uma prática desse género, iniciática, em que tu morres, ou seja, de forma iniciática, de forma simbólica, em que vocês têm um ritual em que morrem para renascer um homem mais desperto, mais elevado espiritualmente, mais aperfeiçoado, como tu disseste no início. Esse sentido, o sentido da morte, aliás, desde a iniciação, que é chamado, quer dizer, e que lhe é dito que há que matar o homem antigo para renascer um homem novo, não no sentido político, digamos assim, quer dizer, marxista, mas no sentido que temos que... Não posso estar a divulgar determinadas coisas, mas há ritos em que precisamente se põe o problema qual é o teu pior inimigo. E a resposta, quando nós percebemos qual é a resposta de quem é o nosso pior inimigo, já estamos a evoluir e a perceber qualquer coisa. Faz-te refletir, faz-te ir a outros níveis da consciência. Há ritos que o fazem logo no primeiro grau, há outros no segundo, enfim. O grau de mestre, como é óbvio, isto vem em todos os rituais, todos hoje em dia estão espalhados, desde a net até as edições literárias, não é? Portanto, não é revelar nada, mas há precisamente a simbologia da morte do Irã, do assassinato pelos companheiros que lhe queriam tirar a palavra-chave, do segredo, etc., para aí fora. E, portanto, quer dizer, há a simbologia toda da morte e depois do renascimento, dizendo precisamente que, enverdando por determinados caminhos, ele pode renascer. E, portanto, basicamente é isto. Agora, até que ponto é que os templários entram nisto tudo? Quer dizer, que é uma coisa que as pessoas fazem muita confusão à cabeça. Eu tinha meu filho do meio, com 9 anos, depois de sair do convento de Cristo comigo, em Tomar, voltou-se para mim e disse: "Ó pai, os templários eram maçons?" É uma pergunta muito engraçada. Ora bem, o que é que acontece? Essas colagens são feitas porque, segundo determinadas lendas, quando o Filipe o Belo desencandeia a prisão dos templários a 13 de outubro de 1307, e que diz que passou um gato preto, quer dizer, por aí isso é que ficou a sexta-feira 13. O gato preto é a traição. Um dia aziago e tal, não sei o quê. O que é facto é que há muitos templários que fogem, e fogem disfarçados de quê? De pedreiros. Que era fácil. Daí associar-se... Os pedreiros que eram os maçons. Portanto, depois eles fogem, quer dizer, através... Sim, porque eles fugiam da Igreja. A Igreja perseguiu-os, não é? Não a Igreja, o Papa, que é diferente. O Papa com a sua instituição. O Papa com a sua instituição. O Papa que, enfim, quer dizer, houve ali uma grande perseguição porque, vamos lá ver, a dada altura a Ordem do Tempo passou a ser um perigo para o rei de França e para a própria Igreja Católica,
na medida em que provavelmente os templários seriam algo gnósticos, chamemos-lhe assim, portanto, e contestavam determinados dogmas que a Igreja impunha. uma determinada igreja também perseguia. Agora, não é verdade que eles fossem hereges, nem satânicos, Claro nem que nada não. disso, não. Até porque o principal culto que todos os templários tinham era o culto da Virgem, portanto, o culto da Virgem Maria. E essa Virgem já vamos falar mais à frente dela. E, portanto, o que é que acontece? Quando eles fogem, e fogem os que querem fugir, metade da frota templária estava, a frota do Atlântico estava em La Rochelle. A frota do Mediterrâneo estava em Marselha. E, portanto, eles fogem para La Rochelle, aquela parte que está mais próximo de Paris. Fogem com o quê? Não sabemos. Sabemos que a frota se divide. Uma parte vai para a Irlanda, e da Irlanda é que passa para a Escócia depois. A outra parte vem naturalmente cá para baixo e vai para a Serra del Rei. Sim. Serra del Rei era o Porto Templário de Tomar. Naquela altura, quer dizer, aquilo tinha água. Aliás, hoje em dia, se Tinha mais água do que tem agora. Pois, se fores a Serra del Rei, que não tem mar nenhum, e começares a mexer na terra, é possível que ainda vais descobrir algumas conchinhas ou coisas do estilo lá. Agora, diz-se que os templários trouxeram o tesouro do templo e tal, e não sei o quê, trouxeram para Portugal para tomar. Que tesouro era esse? Era um tesouro de conhecimento? Era um tesouro iniciático? Claro. Ou era um tesouro material? Provavelmente era as três coisas. As três coisas. O que é facto é que realmente, quer dizer, depois da extinção da Ordem do Tempo, como sabem, quer dizer, eles foram extintos, foram perseguidos, mas em Portugal, quer dizer, o Dom Dinis disse, não, isto aqui é tudo boa gente, não temos razão nenhuma de queixa, portanto, mas se o Papa está assim muito interessado em dissolver a Ordem, dissolva, e já agora, tenho aqui uma ordenzinha para a gente fazer, que é a Ordem de Cristo, pá, e que fazem a Ordem de Cristo, e todos os templários franceses e alemães, inclusivamente, quer dizer, eles ingressam na Ordem de Cristo. E agora vamos fazer uma pequena pausa para continuarem a ouvir o resto, que é muito interessante. Nuno, claramente há uma influência do judaísmo na maçonaria. Portanto, o Templo de Salomão, a reconstrução do Templo de Salomão. Por exemplo, o Cais das Colunas. Tu queres falar um pouco, sinteticamente, sobre o Cais das Colunas no Terreiro de Paz, que é um sítio tão especial e tão mágico? A influência do judaísmo é a influência do Antigo Testamento, quer dizer, há uma mensagem bíblica em tudo, pronto. Portanto, o Antigo Testamento, a maior parte dos ritos está mais ligada ao Antigo Testamento, o rito escocês retificado está mais ligado precisamente ao Novo Testamento, ou seja, em que se passa de um Deus de justiça, de um Deus quase que tirano, quase castigador, precisamente para um Deus de amor, porque a mensagem do rito escocês retificado é precisamente o amor. E, portanto, quer dizer, que é a base de tudo, na realidade. Que é a mensagem do Novo Testamento. Portanto, mas o rito escocês retificado é um rito profundamente cristão. Na sua base. Na sua mais larga expressão. Okay. Portanto, nós admitimos toda a espécie de cristãos, mas não admitimos entre nós nem árabes, nem muçulmanos, nem judeus. Não é uma questão de racismo, não é uma questão de qualquer fobia, é pura e simplesmente uma questão de lógica. Portanto, quer dizer, eu posso admitir na minha loja de escocês retificado a presença de um muçulmano, já tive, e da presença dos judeus também já tive, mas é lógico que eles não vão fazer juramentos sobre o Novo Testamento, claro, sobre o primeiro capítulo, quer dizer, do livro de São João, não é? Quer dizer, enquanto que eles depois fazem os juramentos sobre a Tora ou sobre o Corão. Sobre os seus livros sagrados. Portanto, essa história do Cais das Colunas, portanto, mas como há uma sequência em toda a história da maçonaria, o Cais das Colunas para mim é muito engraçado. O Cais das Colunas no Terreiro de Paço, para que as pessoas percebam. Exatamente, é isso, o Cais das Colunas no Terreiro de Paço. É muito engraçado na medida em que o próprio Terreiro de Paço é um templo. É um templo. E é um templo maçónico, e é um templo maçónico retificado, curiosamente. O rito retificado é um rito que é o rito mais menos numérico, digamos assim, chamemos de adesão disto, daquilo, daquilo outro. Realmente é um rito muito, muito especial,
que tem essas correntes da estrita observância templária, por um lado, da maçonaria do rito francês que existia na altura e do pensamento telúrgico do Martinez de Pascali, portanto, aquilo é rigorosamente um templo com a estátua do rei como sendo o tapete da loja, as duas colunas cá atrás, quantos degraus é que ficam na maré cheia ou na maré vazia. Tudo isso obedece perfeitamente. E, portanto, um simbolismo, no fundo. Não, porque, vamos lá ver uma coisa, o Marquês de Pombal toda a gente sabe que era maçom. Terá sido iniciado em Londres, mas era maçom de certeza, porque isto dizia-se, ele era, pois também, então, é outra coisa. Não, há documentos em que ele frequentou, quando era embaixador na Áustria, em Viena, que frequentou a maçonaria. E, portanto, quer dizer, as coisas estão lá escritas. E, portanto, todos os arquitetos dele eram também maçons. Quer dizer, os homens que reconstruíram Lisboa, eram maçons. Eram todos eles maçons. Aliás, há a Rua do Ouro, a Rua da Prata, não é? Para a Rua da Prata, o Sol e a Lua. E a Rua Augusta. E a Rua Augusta, que será o Oriente. O eixo, não é? Agora, aí nós podemos dizer, mas estão invertidas. Então o Sol está à esquerda e a Lua está à direita. Depende de na maior parte dos templos maçónicos é o contrário. Não é verdade? Eu já vi muitas representações maçónicas do século XVII em que realmente há essa inversão. Segundo, como tu dizes, depende de que lado está. Claro, exatamente. Pronto, mas enfim, tudo isso são meia hora, no para mínimo, explicar tudo isso. É. Será que os maçons também desejavam criar uma nova Jerusalém, tal como os templários, que criaram, no fundo, Portugal? Porque foi um projeto templário. Portugal é indiscutivelmente um projeto templário. Quando eu disse isso há 35 anos, todos disseram que eu era tontinho. Não, é mais do que óbvio. Mas depois, quer dizer, já há inúmeras teses de toda a gente que é tão evidente que não sei o quê, que não sei o quê. É muito evidente para quem estuda, claro. Agora, o que é verdade é que o próprio Dom Afonso Henriques possivelmente faria parte. Mas é o que se diz. É o que se diz. É o que se diz, e se analisarmos o selo dele, sim, não é? E a maneira como ele assina quando se dirige, quer dizer, aos templários, ele assina embaixo Afonso, vosso irmão em Cristo. Claro. Quer dizer, pronto, tudo isso bem. É claro, é da época, claro, tudo bem. Mas o que é facto também é que os templários oficialmente são fundados em 1118 ou 1119, mas o que é facto também é que oficialmente eles chegam à Península já em 26 ou coisas. Contudo, há o Foral de Sor da própria Rainha Dona Teresa é anterior a isso. O que nos leva a pensar realmente se eles não tinham já feito determinados... Já estavam a engendrar todo o processo. Pois, e há um historiador inglês que pretende que o conde Dom Henrique de Borgonha, pai do Afonso Henriques, portanto, pelo menos oficialmente, terá estado com o Hugo de Paynes em território que hoje é espanhol. Pronto, não é? Portanto, também há isso. Agora, o que é facto... tu achas, desculpa interromper-te, e tu achas que isso vem daquela linhagem merovingia, dos reis merovíngios, que eram até perseguidos pela Igreja Católica? Que dizem até estar associados à linhagem suméria? Begent, e há muita especulação sobre isso. Então não há nenhuma ligação com... O Chateau, etc. Sim, tudo sim. Isso há tudo... Não há nenhuma ligação com Maria Madalena, por exemplo? É isso. Ora bem... E a linhagem de João Batista, que no fundo... A bandeira da fundação do Conde Dom Henrique, que depois o Afonso Henriques adota, é realmente uma cruz de azul sobre um campo branco, ou seja, uma cruz de azul sobre um campo de prata. Esse, curiosamente, é o brasão de Marselha. Pois, não é por acaso. Pois. Não será por acaso. Que Maria Madalena terá desembarcado precisamente em França, no sul de França, no Porto com José de Arimateia, foi mesmo em Marselha. E, portanto, há uma criação, porque, pronto, mas a personagem de Maria Madalena também, quer dizer, que é uma personagem... E estávamos aqui 3 horas a falar. 3 horas, até se hoje em dia já há uma grande convicção de que realmente ela teria sido uma apóstola. Sim, sim, sim. Pura e simplesmente. Houve quem dissesse que ela era o apóstolo dos apóstolos. Mas, aliás, diziam que ela era uma alta sacerdotisa
que o seu próprio avô, ou tio, se não me engano, era da linhagem dos magos sumérios. Portanto, havia já toda uma linhagem que ela seguia, da qual ela descendia, que era mais sagrada do que aquilo que se imagina. Pois, e que não seria exatamente E não Magdala, seria e que não sei o quê. propriamente uma prostituta, como um dos Não, papas. há uma tese é que ela seria uma prostituta sagrada, que é uma coisa diferente. Uma vestal Sim, sim. é outra teoria. Mas toda a gente se inclina hoje em dia mais para que fosse realmente uma apóstola no sentido mais lato da palavra, não é? E voltando agora à maçonaria, por exemplo, o símbolo da luz, para vocês significa o quê? Porque muitas religiões e outras práticas iniciáticas, a luz é um símbolo de poder, de purificação também da alma, da elevação da alma e do espírito. Para vocês também tem esse significado? Na própria iniciação, o candidato vem de olhos vendados. Ele está nas encontrar trevas, a luz. para depois de receber a luz, não é? Portanto, quer dizer, a simbologia está aí, quer dizer, não é? Andamos todos à busca da luz, à busca do esclarecimento. Sim, sim. Da clareza mental, Tudo. Pois, daquilo que é o nosso propósito, Exato. a nossa missão de vida, não é? Agora, é evidente que houve uma grande deturpação da maçonaria, Porque sobretudo há no século maçons XIX. que, no fundo, assumem mais o desenvolvimento intelectual do que propriamente a purificação espiritual e o desenvolvimento espiritual, ou não? Acho que as duas coisas estão profundamente ligadas. Acho que as coisas, Sim, nós não podemos ser propriamente ligadas. Não, quer dizer, o principal que realmente o maçom tem que desenvolver é a tolerância e a fraternidade. Mas também o desenvolvimento intelectual relativamente à história, porque eu sei que tu és um estudioso, mas pronto, tu és uma pessoa especial. E és maçom, mas és uma pessoa especial no sentido em que tu és um estudioso também da história e gostas disso. Há muitos maçons que certamente não vão tão fundo, não vão tão longe, não é? Apesar de que há uma incidência mais no desenvolvimento intelectual em algumas lojas maçónicas, ou não? Sim, mas... Ou é realmente aquilo que tu disseste no início, que é, ou seja, o objetivo é um desenvolvimento espiritual do ser em si. É, o aperfeiçoamento de si próprio. Não no sentido egoísta, mas no sentido em que se nós nos aperfeiçoarmos suficientemente, seremos capazes de influenciar no sentido positivo, Claro. os nossos irmãos, quer dizer, a sociedade que nos rodeia. Porque nós somos, na realidade, irmãos todos. Exatamente. Isto é mesmo uma assim? questão de ADN. Mas o que é facto é que, pronto, muita gente considera que a maçonaria está ultrapassada, que hoje em dia nem se justifica, etc., e por aí fora, o que não é verdade. Quer dizer, e quando a maçonaria funciona mesmo a sério. A única altura em que Estamos a falar de maçons à séria. Pois, a única altura em que houve realmente paz no Médio Oriente foi a seguir aos acordos de Camp David. E quem é que fez os acordos de Camp David? Os maçons. Quem é que assina? Anwar Sadat, que pelo Egito era um homem de direita, era indubitavelmente um homem de esquerda. Jimmy Carter, aquele característico protestante americano, etc. Por aí fora. E o outro era o Begin, que não era propriamente um homem de esquerda. Portanto, quer dizer, gente com ideologia política completamente diferente. Não é? Sim, sim. E que se une precisamente para trazer a paz ao Próximo Oriente. E depois foi o que se viu, porque hoje em dia também é verdade que há muita gente que não devia entrar na maçonaria, porque entram à procura de tráfico de influências, claro, de fazerem negócios, etc. E a maçonaria acaba, sobretudo em Portugal, acaba por ser notícia apenas pela negativa, o que é profundamente idiota. Ou seja, se nós reduzíssemos os efetivos, tanto na grande loja regular, como se calhar no Grande Oriente também, mas eu não gosto de falar, não é da concorrência, mas que somos todos primos. Claro. Não é? Quer dizer, se calhar ficaríamos melhor. Estão todos a trabalhar para o mesmo princípio. Exatamente. É isso. Para o mesmo objetivo, neste caso. Então, mas a doutrina maçónica ensina o desapego material, a busca da paz espiritual, já falámos disso, através dos metais. O perigo dos metais. O perigo dos metais. Exatamente. Através das boas obras e palavras verdadeiras. Então, porquê tantos políticos e tantos homens de poder na maçonaria? Tu crês que eles cumprem estes princípios? Se calhar alguns sim, outros não, mas tu melhor do que ninguém poderás dizer-nos isso. Depende precisamente de que políticos. Depende de que políticos.
porque eu sei que eu tenho inclusive amigos na maçonaria, pronto, que são políticos e... Pois, não, mas há quem... Lá está, quer dizer, da mesma maneira como entraram para os partidos, que saíram dos bancos de escola diretamente para os partidos e depois para procurar conhecimentos, ligações, etc., lobbies, da mesma maneira também entraram para a maçonaria erradamente à procura de uma coisa que não é aquilo que se deve ser dado. Então eu não tenho nada... Porque os princípios são outros. Não, mas eu não tenho nada contra os negócios entre irmãos, entre maçons. Claro. Se ele for consequência do conhecimento precisamente entre as pessoas. Exatamente. E não o contrário, entrar para a maçonaria para fazer negócios. Isso é péssimo, sobretudo, e quanto mais... E não é nada espiritual. Nada, pois, mas é terrível. Mas é nós assim. continuaríamos aqui, claro, 2 ou 3 horas a falar. Infelizmente não temos tanto tempo. Eu queria agradecer ao Nuno a sua presença extraordinária. Só que realmente é muito curto. Mas é um tempo muito curto para nós falarmos de um tema tão complexo, tão interessante, e certamente vamos ter mais uma entrevista com o Nuno, porque ele falar-nos-á também da ligação mais clara dos templários e da maçonaria, e também falando um pouco mais dos templários a fundo, porque é um tema que todos certamente vão adorar, vão ter interesse, e certamente vamos ter então uma outra noite com o Nuno para falar sobre isso. Ok. Agora já sabem, não percam o próximo episódio, porque vai ser com o Paulo Cardoso. Ele vai falar sobre a astrologia, vai dar dicas da astrologia sobre o ano que nós estamos a viver, e também vai falar do trabalho de Fernando Pessoa, porque ele é um especialista e investigador do Fernando Pessoa. Portanto, ele vai nos falar da relação entre a astrologia, do trabalho de Fernando Pessoa, também da sua relação com a astrologia e também de mais alguns mistérios, neste caso, da astrologia e Fernando Pessoa. Não percam, já sabem, subscrevam se gostarem, partilhem e ponham like. Até para a semana!